Bem, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, quero cumprimentar os eminentes desembargadores, desembargador Evanildo, desembargadora Valéria, cumprimentar o procurador doutor Munir, representando o Ministério Público, os advogados presentes a essa sessão, os eventuários do Tribunal de Justiça, enfim, todos que nos assistem. E assim o fazendo, declaro aberta a primeira sessão extraordinária da segunda turma da Câmara Regional Tribunal de Justiça de Pernambuco. Nós temos aqui uma pauta relativamente simples, são só H6, e já iniciamos aqui com o HC número 384-56-2024. O ordem da pauta é o número 3, eu sou o relator, o advogado solicitante é o doutor Carlos Henrique Pacheco de Araújo, parte que representa o senhor Severino Agostinho Barbosa Neto. O doutor Carlos Henrique está presente? Bom dia. Sim, excelência, estou. Bom dia, doutor Carlos. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência, dispensa. Eu peço que Vossa Excelência decline seu nome completo, o número da ordem, e pelo prazo de 10 minutos pode dar início à sua sustentação. Obrigado, excelência. Carlos Henrique Pacheco de Araújo, OAB 3209, represento o paciente. Inicialmente, saúdo o excelentíssimo presidente da sessão, da turma, desembargador Paulo Augusto, aos demais digníssimos desembargadores presentes na sessão e a doutora Procuradoria presente nesta turma. Inicialmente, se faz oportuno trazer uma delimitação do objeto deste habeas corpus. O presente habeas corpus se insurge contra uma decisão que mantém a prisão preventiva do paciente, proferindo a decisão de pronúncia. Eu chamo a atenção nesse sentido, em virtude de que o parecer da outra Procuradoria faz alusão a argumentos utilizados na decisão primeira, que decretou a prisão preventiva do paciente, que não era objeto deste habeas corpus. A decisão primeira, que faz alusão à outra Procuradoria, foi uma decisão proferida há mais de um ano anterior a esta decisão, antes mesmo da denúncia, antes mesmo da execução probatória. Então, acho oportuno trazer essa delimitação do objeto deste habeas. Entrando posteriormente no fundamento deste habeas corpus, o integrante se insurge em face de que a decisão que mantém a prisão preventiva do paciente prova na pronúncia, ela se baseia única e exclusivamente no fato de que o paciente está no lugar incerto e não sabido. Esses são os únicos argumentos colocados pela doutora magistrada de primeiro grau para manter o decreto de prisão preventiva do paciente. Se bem observado, o STJ, quando suas duas turmas, da quinta e a sexta, tem acelerado de forma pacífica que a intenção da declaração de prisão preventiva, única e exclusivamente na não localização do acusado ou no portador do certo não sabido, sem demonstrar nas circunstâncias da necessidade da prisão preventiva, é fundamento precário, insuficiente para a constituição cautelar do paciente. E eu quero ver nas nossas excelências para citar dois precedentes, dois da quinta e um da sexta, que é o HC 601, um turno de Pernambuco, de relatoria do ministro Lepi Cordeiro, julgado no mês 9 de 2020, como também o HC 123.409 de Mato Grosso, de relatoria do ministro Rogério Quieto, da sexta turma, julgado em junho de 2020, entre outros, que seria essa mesma situação. É oportuno trazer também a ciência de vossas excelências, que o paciente não tem distinção sem da aplicação da lei penal. Nunca. Na fase inquisitorial, o paciente, especificamente no dia 11 de outubro de 2022, ele se fez presente espontaneamente perante a autoridade policial. Independente de informação, independente de acompanhamento para advogado, é previsto perante a autoridade policial. Frente à autoridade policial, o centro de celular, ele está constante dos autos e também fez prova, por meio de termo de apreensão constante de habeas corpus, impediu o aparelho celular, o que levou a contribuição sempre em tempo da investigação e no falecimento do fato.
Posteriormente, aproximadamente 6 meses após, no momento da citação, a Justiça a residência não nos atualiza. Contudo, sua mãe no telefone, o Justiça os aplicativos de WhatsApp. Ele, inclusive, perguntou o que é a situação, se deve citado, o informe que está viajando. Então, excelências, isso demonstra que não quis se furtar a aplicação da lei penal. Em desenvolvimento, e que a decisão é precisamente que não quer furtar a aplicação da lei penal. Eu chamo a atenção para o fato de que o paciente constituiu o advogado de forma assídua, apresentou todas as suas peças processuais, se fez entender por meio da advogado em audiência de instrução, não possuiu nenhum desse processo. Então, e aquele caso, uma simulação peculiar, e poderia utilizar a educação do leite da forma da cor, no sentido de que se for a aplicação da lei penal, autoriza o decreto de prisão preventiva. Entendo particularmente que não é o caso aqui, o caso aqui trata de uma singularidade diante das situações provadas e demonstradas no presente das provas. E não conseguimos, nós estamos tanto, ou seja, no sentido de afirmar de forma que não tem antecedentes criminais, é criminal, tem trabalho, tem residência fixa, se tiver uma relação terceira, não foi antecedentes criminais, e isso compensa no próprio dos corpos. Então, diante disso, Celito, seguro que seja afastada a regulação, o mandato de prisão preventiva do paciente, por um que seja no futuro, eu vou ter que ter essa mudança. Se a decisão que tem da prisão preventiva, a única preocupação da luta na estrada foi para tentar em lugar incerto, não sabia, que se colocar uma monitorização eletrônica, de monitorização eletrônica, que se inclui a apresentação mensal de semanal, com fixo de atividade, seu endereço. Eu vi informação também, que eu não quero discutir a denúncia, mas eu chamo a atenção também para demonstrar que a própria magistrada, na decisão de pronúncia, ela expressamente afirma que há dúvidas realmente sobre a conduta da do paciente no do crime. E, conforme o princípio do tal em dúvida e pró-social, pronuncia o paciente. Então, diante disso, por Vossas Excelências, que seja concedida a ordem a se realizar a prisão preventiva do paciente, tem medida cautelar inversa da prisão. É o que requer a excelência, desde já agradeço a atenção de todos. Bom, eu agradeço ao doutor Carlos Araújo e passo imediatamente pedindo venha os eminentes pares para fazer a leitura da emenda. Vossas Excelências já tiveram acesso ao conteúdo completo do meu voto, é um voto, de certa forma, extenso, mas diz a emenda que satisfaz ao caso concreto. A despeito da alegação do impetrante de que a decisão seria inidônea para justificar o decreto de prisão cautelar, observe-se que o juízo monocrático de primeiro grau se baseou em elementos concretos presentes nos autos para denotar a existência dos requisitos necessários à custódia cautelar, consistentes na prova da materialidade do crime e nos indícios suficientes de autoria, bem como dos fundamentos em favor da conveniência da instrução criminal, da garantia da aplicação da lei penal e da garantia da ordem pública. Restaram demonstrados suficientes indícios de que o paciente, em companhia de outros 2 corréus, supostamente matou a vítima. Além disso, em que pese a alegação de que o paciente teria se apresentado à autoridade policial antes de ser decretada a prisão preventiva e de que constituiu o advogado, o fato é que se evadiu do distrito da culpa, não tendo sido localizado até o presente momento, fato que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal. Nesse sentido, tem-se o teor da súmula 89 do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A fuga do distrito da culpa constitui motivação idônea para justificar a prisão preventiva. Ademais, existem relatos de que o paciente estaria ameaçando testemunhas, familiares e amigos da vítima, com o propósito de omitir informações relacionadas à sua presença no local e momento dos fatos, levando a crer que a sua liberdade tem um potencial de prejudicar a busca pela verdade real, consequentemente,
comprometendo o julgamento a ser realizado no tribunal do júri. Resta demonstrada, portanto, a presença do periculum libertatis. Ademais, demonstrada a premente necessidade da custódia cautelar do paciente, como é o caso, é descabido o argumento de que eventuais condições pessoais favoráveis teriam o condão de lhe apresentar, de lhe franquear a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, visto que o enunciado da súmula 86 do TJPE dispõe as condições pessoais favoráveis ao acusado por si só não asseguram o direito à liberdade provisória se presentes os motivos para a prisão preventiva. Nesse sentido, eminentes pares, eu voto pela denegação da ordem. Como voto, eminente desembargadora, doutora Valéria. Primeiramente, eu queria cumprimentar o desembargador Paulo, o desembargador Evanildo, o representante do Ministério Público, doutor Munir, os advogados presentes e os assessores. No caso, eu vou acompanhar o voto do eminente relator. Obrigado, desembargadora Valéria. Como voto, desembargador Evanildo? Eu acompanho Vossa Excelência. Então, a turma, a unanimidade de votos, denega a ordem de habeas corpus nos termos do voto do relator. Agradeço ao doutor Carlos Araújo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Excelência, por trabalhar a todos. Bom, passo imediatamente ao HC 3409, dígito 14/2023. O relator é o desembargador Evanildo Coelho de Araújo, filho. Advogado solicitante é o doutor também Carlos Henrique Araújo. Parte que representa Diego Tavares de Moura. Vossa Excelência, doutor Carlos Araújo, dispensa a leitura do relatório. Sim, excelente, igualmente. Peço mais uma vez que decline seu nome completo, número da ordem, e a partir de então pode dar início à sua sustentação. Obrigado, Excelência. Carlos Henrique Pacheco de Araújo, OAB 32099, em favor do paciente Diego Tavares de Moura. Inicialmente, salvo novamente a minha leitura, na pessoa do presidente, do vice-presidente, doutor Paulo Augusto, na pessoa do designíssimo desembargador, doutor relator Evanildo Coelho, e da desembargadora, doutora Valéria. Salvo também a outra procuradoria com assento nesta turma. Excelência, o presidente se insurge neste caso, alegando-se que o decreto que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente é totalmente inidôneo. E essa inmobilidade se extrai pelo fato de que os fundamentos utilizados pelo doutor magistrado são fundamentos que incidem justamente na vedação legal do parágrafo 2º, inciso 2º do artigo 315 do Código de Processo Penal, em virtude de que os fundamentos utilizados se prestam para fundamentar qualquer outra decisão em relação a qualquer outro caso, em relação a qualquer outro crime. O doutor magistrado, ele alega que na decreto da prisão preventiva do paciente para evitar comportamentos ilícitos, uma vez que soltos, poderão voltar a delinquir. Eu chamo a atenção para essa situação em virtude de que não tem qualquer dado concreto nos autos, mesmo a nível indiciário, que denuncie que o paciente irá voltar a delinquir. O paciente não tem nenhuma anotação criminal em seu nome. O paciente não tem sequer um TCO registrado em seu nome. A luz da jurisprudência do STF e do STJ é sabedor que se torna válido quando ele é embasado em indícios concretos do processo. Nesse processo não se tem indício de que ele solto voltará a delinquir. Não se tem nenhum indício nesse sentido. O segundo argumento também, que entende com todo respeito que é inidôneo, é o argumento de que a necessidade da prisão do paciente em virtude de assegurar a participação do investigado nos atos processuais. Excelência, o acusado foi preso em flagrante. O acusado não se furtou na aplicação penal. Inclusive, eu chamo a atenção, e desde já é muito oportuno, a brilhante manifestação da outra Procuradoria de Justiça, onde, de forma bem direta, bem sensível, observa que sequer o paciente saiu do local da consumação do suposto delito. Não foi apreendido lá, não se furtou. Então, diante desses fundamentos, entende-se que não se tem, no caso em concreto, fundamentos que autorizem uma prisão preventiva. Eu chamo a atenção que, como é resultado, a outra Procuradoria, ela deve aparecer, ela se manifesta no sentido de conceder a ordem, justamente por também não vislumbrar a decisão do juiz de primeiro grau,
requisitos que denotam o perigo imediato do paciente. Ela entende que a decisão é totalmente genérica e isso se mostra meramente oportuno diante desse julgamento. O hora paciente, e aqui eu não estou utilizando como argumento novamente dinheiro, apesar de sapiência da súmula 86, primário, não possui antecedentes, tem residência e trabalho fixo, se apresentou, deu sua versão do fato perante da autoridade policial. Então, Excelência, diante disso, entende com todas as lenhas que não se tem fundamento concreto, fundamento suficiente para que se mantenha a prisão preventiva do paciente, apesar de se mostrando razoável e suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Então, diante disso, de uma forma bem objetiva, até por avançar, para otimizar o trabalho de Vossas Excelências, por não pela concessão da ordem, no sentido do parecer da outra Procuradoria de Justiça. É o que requer, Excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos. Passo ao eminente relator, desembargador Evanildo. Muito obrigado, desembargador Paulo. Aqui minha saudação a Vossa Excelência, à desembargadora Valéria Pereira, ao procurador de Catão, ao excelentíssimo advogado Carlos Araújo, aos queridos assessores, a Fred, a todos que aqui compõem essa sessão, a advogadas e advogados. Vou pedir vênia, senhor presidente, para apenas também resumir meu voto, que já está lançado e os senhores já tiveram acesso. Não restou evidenciada a ausência de fundamentação idônea na decisão vergastada. Ademais, o crime foi praticado com especial violência e grave ameaça à pessoa, tendo o paciente, supostamente, após conseguir manter conjunção carnal com a vítima, deixado a vítima com alguns hematomas pelo corpo, que evidencia a periculosidade. Conforme entendimento recente do STF, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Essa decisão eu lancei esse aresto eu lancei no meu voto, que é da lavra do ministro Roberto Barroso, no HC 19.9077, julgado em 11 de 10 de 2021. Ressalto ainda que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva com o intuito de preservar a ordem pública. Nesse sentido, também trago decisões do STJ e ressalto especificamente a do agravo regimental no HC 687-840 do Mato Grosso do Sul, de relatoria da ministra Laurita Vaz. O julgado foi em 13 de dezembro de 2022. Atende ao dever motivacional exposto no artigo 93(9) da Constituição Federal e no artigo 315 do Código de Processo Penal, a decisão proferida pelo juiz singular, na qual, superadas as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CTP e devidamente lastreada dos fundamentos constantes do artigo 312 do mesmo diploma legal, está embasado nos pressupostos da segregação preventiva e faz cotejo com os elementos concretos presentes nos autos. A não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão constantes no artigo 319 do CTP restou fundamentada na existência dos dados concretos supracitados. Em que pese o paciente ostentar algumas condições pessoais favoráveis, disso que tais circunstâncias não são suficientes, isoladamente, para ensejar a concessão da liberdade provisória. Caso estejam presentes requisitos de ordem subjetiva e objetiva que autorizam a segregação cautelar do paciente, conforme enunciado 86 das súmulas do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, é autorizada, sim, a prisão preventiva. Então, nesse sentido, senhor presidente, meu voto é pela denegação da ordem. Obrigado, desembargador Evanildo. Como vota a desembargadora Valéria? Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho na íntegra o voto do relator e declaro o resultado. A turma, unanimidade, denega a ordem de habeas corpus. Agradeço ao doutor Carlos Araújo, até uma outra oportunidade. E passo imediatamente ao HC 3289, dígito 68, 2023. O relator desembargador Evanildo, a advogada solicitante, a doutora Poliana Queiroz, parte que representa o senhor Eric Gustavo Alves de Souza. Já observo que a doutora Poliana está presente.
Pergunto a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim, Excelência, para otimizar. Peço que decline seu nome completo, número da ordem, e em seguida dê início à sua ostentação oral pelo prazo de 10 minutos. Obrigada, Excelência. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o desembargador Evanildo, a desembargadora Valéria, o desembargador Paulo Augusto, a doutor Munir. Um prazer revê-lo, mesmo que virtualmente, doutor Munir. Um prazer. Tive uma grata surpresa quando abri aqui e vi que a sua pessoa estava aqui. Tenho muito apreço e admiração pelo seu trabalho e por sua postura enquanto profissional. Tá? Gostaria de deixar isso bem registrado em minha sustentação oral. Obrigado, doutora. Pois bem, Excelência, o objeto desse habeas corpus, cujo paciente é Eric Gustavo, trata-se de um conflito que, ao meu ver, dentro da minha enorme significância, a priori não existe juridicamente entre a soberania dos veredictos jurados e a presunção de inocência. Trata-se, na verdade, de uma execução antecipada da pena. O paciente foi submetido ao júri pela vara do Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru, estava solto neste processo que nós estamos julgando o habeas corpus, ele estava solto em liberdade desde a sentença de pronúncia concedida pela magistrada da vara do júri à época que concedeu a soltura. Então, esse paciente ele ficou solto durante 5 anos dentro desse processo, porque desde a sentença de pronúncia, a própria magistrada, uma outra magistrada, tinha concedido a sua liberdade provisória. Houve o júri em novembro de 2023 e o acusado e o paciente foi condenado a uma pena de pouco mais de 23 anos de prisão. Imediatamente, a juíza da vara do júri executou a pena com fundamento no artigo 492, inciso 1 do CPP, que autoriza a execução da pena antecipada apenas acima de 15 anos. Dentro dessa discussão jurídica de soberania dos vereditos dos jurados, que se contrapõe à presunção de inocência. Excelências, o pedido é simples, nós solicitamos o reconhecimento não da supremacia, porque nós entendemos que não existe conflito entre soberania dos veredictos dos jurados e o princípio da presunção de inocência, no sentido de que o paciente possa responder ou recorrer da decisão dos jurados em liberdade, tendo em vista que não há sentença de trânsito em julgado, decisão transitada em julgado. Considerando também o fato de que o mesmo estava em liberdade durante todo o processo e compareceu de forma espontânea para ser submetido ao tribunal do júri. Né? O paciente encontrava-se em liberdade, ele responde a outros processos, e dentro da Justiça Pernambucana, e ele estava em uma espécie de prisão domiciliar, que não era prisão domiciliar, mas uma prisão de liberdade provisória com o uso de monitoramento eletrônico, cujo ele não poderia se afastar de sua casa por 3 quilômetros. E ele permaneceu assim por cerca de 3 anos antes do julgamento. Nesse período, ele teve uma filha chamada Eve, atualmente com 4 anos de idade. E as únicas pessoas que têm condições de criar, de cuidar dessa menor em púbere, é o acusado e a sua esposa. Ocorre que sua esposa, desde 2021, vem apresentando quadros psiquiátricos graves de tentativa de suicídio e de agressividade. E desde que ele foi preso, vizinhos e pessoas estão se desdobrando para tentar cuidar da menor e da mãe da menor, porque ela não tem condições psiquiátricas de cuidar da filha. Tudo isso foi comprovado no habeas corpus por meio de laudos de acompanhamento psiquiátrico da esposa do paciente desde 2021. O júri foi em 2023. Então, desde 2021, o único que cuidou da filha foi o paciente. Então, resumo do pedido da defesa, que a sustentação oral hoje é apenas para comparecer, para fazer o meu papel enquanto advogada, como pedido principal, a não aplicação da execução antecipada da pena.
em que pese o artigo 492, inciso 1 do CPP, autorizar, nós já temos jurisprudência do STJ e do STF que vem afastando a execução da pena, mesmo para penas superiores a 15 anos, né? Então, tanto o STJ como o STF já vem, em alguns julgados, afastando a execução provisória da pena, tendo em vista e considerando o princípio da presunção de inocência, que não se contrapõe ao princípio da soberania dos jurados. Subsidiariamente, excelências, caso os senhores não concordem com a tese de que a presunção de inocência deve prevalecer para não se executar a pena, tendo em vista que eu, pelo menos, considero que essa execução antecipada é sempre uma afronta ao Estado Democrático de Direito, porque a Constituição é clara de que a prisão é após o trânsito de julgado e a consolidação da culpabilidade, requerendo subsidiariamente que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, com o monitoramento eletrônico, com a limitação para que ele possa cuidar de sua filha menor impúbere, que claramente dentro do habeas corpus nós comprovamos que ela está sob risco, porque não tem como ser cuidada pela mãe. E essa situação que nós estamos hoje, de pessoas, de vizinhos, de funcionários, de empregadas, está ajudando no cuidado com essa menina, para que não aconteça nada com ela, porque a mãe não tem condições de cuidar, não vai se perpetuar, vai chegar um momento que não vai ter condições de sustentar, porque as pessoas têm as suas vidas. E sempre foi o paciente que cuidou de sua filha, porque ela nasceu logo quando ele foi solto, alguns meses depois. Então, nós solicitamos que seja determinada a prisão domiciliar, em que pese a legislação, em tese, vedar a prisão domiciliar para crimes que ocorram com violência ou grave ameaça, né? Nós temos e nós colacionamos no habeas corpus julgados dos superiores tribunais que, excepcionalmente, se concedeu o precedente da prisão domiciliar para casos que comprovadamente exige que o paciente cuide de menores, o cuidado dependa daquele paciente. Então, existem habeas corpus que concederam excepcionalmente a medida de prisão domiciliar, mesmo quando a acusação se trata de um crime perpetrado com violência ou grave ameaça. Então, resumindo, nós temos um paciente que tem um histórico de processos complicados, e a defesa não nega, afinal de contas, ele responde a processos de homicídio. No entanto, nós não estamos discutindo mérito, não estamos discutindo culpabilidade. Nós estamos discutindo dentro da perspectiva de garantia do direito ao processo penal e garantia de uma menor, bem como da obediência a regramentos e princípios constitucionais, como o princípio da presunção de inocência, de que o Estado precisa dar o retorno à sociedade de maneira definitiva sobre a culpabilidade de alguém para se manter aquele indivíduo ou aquele cidadão preso. Porque isso chama-se segurança jurídica. A insegurança jurídica está exatamente, nós temos um regramento constitucional supremo de que eu só serei presa, ou qualquer cidadão será preso, mediante sentença transitada e julgado, e esse regramento ele é relativizado a depender das situações. Então, dentro dessa premissa, excelências, o que a defesa pede é a concessão da ordem para não se estabelecer a execução antecipada da pena, no caso do julgamento deste habeas corpus, que trata-se da vara criminal do Tribunal do Júri de Caruaru, tá? Considerando os últimos posicionamentos dos superiores tribunais, tanto do STJ quanto do STF, em que pese o artigo 492, e subsidiariamente que seja deferido a prisão domiciliar, tendo em vista a vulnerabilidade e a situação de risco que se encontra a menor de 4 anos, Eve, que sempre foi cuidada e criada pelo seu pai. Lembrando, ratificando, que o acusado, que o paciente, permaneceu solto durante todo o processo, a partir da sentença de pronúncia, permaneceu solto e o júri demorou em torno de 4 anos, para minha memória não falhar, 5 anos para acontecer.
e durante todo esse período ele permaneceu solto. A defesa, inclusive, pugna pela colocação... Doutora, falta 30 segundos para terminar a sua explanação. A defesa, inclusive, pugna a excelência e não se contrapõe à tornozeleira eletrônica, que eu entendo que traria segurança ao judiciário e à sociedade, mas que permitiria o acusado a, de fato, cumprir o seu papel de pai e esperar a decisão final da Justiça e do Tribunal do Júri sobre a sua culpabilidade. É nesses termos que pede a concessão da ordem. Eu agradeço. Muito obrigado, doutora. Como vota, passo imediatamente o eminente relator, desembargador Evandro. Obrigado, desembargador Paulo, saudando Vossa Excelência, saudando a desembargadora Valéria novamente, ao procurador Munir, à doutora Poliana. Eu vou pedir vênia para fazer um resumo do meu voto, que já está lançado, os senhores já tiveram acesso aí no sistema de informática do tribunal. A hipótese em que o réu é acusado de praticar crime de homicídio duplamente qualificado em coautoria. O réu foi preso em flagrante e, após 3 anos, teve a prisão preventiva revogada. Sobreveio a condenação pelo júri popular e, na sentença, o juiz-presidente decretou novamente a prisão preventiva, negando-lhe o direito de apelar em liberdade. Ora, não é cabível a decretação da prisão preventiva do réu, que respondeu ao processo solto, se motivada exclusivamente pela condenação, ainda pendente de recurso. Há precedentes do STJ e eu juntei isso no meu voto. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, aspas, em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, este Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere. Fecha aspas. E esse aresto está lançado no agravo regimental no HC 836593 de Goiás, e relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Foi julgado no dia 11 de 12 de 2023. Então, senhor presidente, sem mais delongas, meu voto é pela concessão da ordem. Obrigado, desembargador Evanildo. Eu queria, antes de passar a desembargadora Valéria, pedir vênia para pedir vista desse processo, uma vez que essa turma, em julgamento semelhante recente, por maioria, votou pela denegação da ordem em situação semelhante. É algo controverso, uma vez que, muito embora tenha decisões conflitantes no STJ, o próprio Supremo Tribunal Federal, que é a instância maior que julga a constitucionalidade das normas, já sinaliza com maioria consolidada pela constitucionalidade do artigo 492. Então, para fazer uma análise melhor, mais profunda, dentro da visão que está sendo trazida aqui pelo desembargador Evanildo, eu vou pedir vista desses autos e pergunto à eminente desembargadora Valéria, se aguarda a apresentação do voto visto ou pretende antecipar seu voto. Eu vou aguardar a apresentação do voto visto. Então, após a defesa oral e o voto da relatoria pela concessão da ordem, pediu vista dos autos do desembargador Paulo Augusto. Eu agradeço à doutora Poliana, até uma próxima oportunidade e trarei esse voto na próxima sessão. Excelências, bom dia de trabalho a todos. E a doutora... Bom dia. Bom, não temos mais sustentação oral, nós temos aqui, pela ordem do nosso roteiro, o processo número 30, um HC 64958-2024, a relatoria do desembargador Evanildo, e há um pedido de vistas da desembargadora Valéria, após o voto da relatoria pela concessão parcial da ordem, pediu vista dos autos da desembargadora Valéria Bezerra. Isso. Bom, não tendo mais nada, cabe apenas aqui efetuar a proclamação geral dos demais processos da pauta. Quanto aos demais processos da pauta, consideram-se todos julgados à unanimidade nos termos dos votos da relatoria. Sessão vapt-vupt, rápida, porque só tínhamos H6. É só para que a gente não fique muito alegre, né, desembargador Evanildo, desembargadora Valéria, doutor Munir, a próxima está bem recheada, a sessão do dia 28. Se Deus quiser, estaremos lá presencialmente na nossa Câmara e compensaremos aí essa que foi só de HC, por conta do carnaval aí no meio, a gente teve dificuldade até de montar essa pauta. Pergunto se tem algum registro. Não.
Então, desejo à doutora Valéria aí uma boa viagem Obrigada. e a todos os demais um bom resto de semana, um bom final de semana e até a próxima pauta. Que Deus nos Até logo. abençoe. Bom dia a Declaro todos. encerrada a sessão. Até Bom mais. dia a todos. Até logo. Bom dia. Bom dia.